Quem pensa que os Estados Unidos ainda controlam o mundo, hoje está enganado, porque a cúpula de Xangai em Pequim foi realmente um ponto de virada, uma hora histórico. China, Rússia e Índia concordaram em algo que ninguém esperava: o fim da era do dólar, e ainda mais do que isso hoje. Na China, há mais de 26 líderes de Estado estão hoje presentes na China e anunciam em uma só voz: é hora de ativar o novo sistema mundial multipolar, pois estamos realmente vivendo o maior golpe geopolítico do século XXI. Mas a pergunta é: como o presidente americano Trump vai reagir? Porque hoje os Estados Unidos têm apenas duas opções: ou entram em uma grande guerra nuclear, ou perdem totalmente sua hegemonia sobre o mundo. Tudo isso e muito mais vamos discutir hoje em detalhes. Fiquem conosco. Queridos espectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que dedicamos à análise e revisão dos resultados da Cúpula de Xangai em Pequim. A cúpula que anunciou o início da formação de uma nova aliança que reúne metade da população mundial. A cúpula que apresentou sua própria visão para uma nova ordem mundial multipolar. A cúpula que pediu de forma muito clara o respeito à soberania dos países e a não interferência em seus assuntos internos. Hoje podemos dizer que esta cúpula de Xangai foi como a cúpula mais importante, porque ela anunciou pela primeira vez na história de forma pacífica, o início da nova ordem mundial. Como era esperado, de fato, o centro e o peso da política mundial, nesta semana, se transferiram para a capital chinesa, Pequim. O que aconteceu nesta cúpula e o que está acontecendo agora na China, enquanto falamos neste episódio, o que está acontecendo agora na China em termos de celebrações, exposições, desfiles militares e outras coisas. Isso confirma apenas uma coisa: que o Ocidente realmente começou a perder o controle do mundo. Essa é uma verdade que todos devem saber. Quer queiramos ou não, os Estados Unidos realmente são hoje a superpotência mundial, isso é verdade, mas começamos a testemunhar mudanças significativas que confirmam que essa superpotência mundial teve sua influência muito reduzida. O que virá será ainda pior, que Deus nos ajude. Podemos dizer que agora só resta uma única solução para os Estados Unidos: entrar em uma guerra nuclear devastadora, na qual eles podem vencer, restaurando assim seu domínio sobre o mundo mais uma vez. Por isso, devemos dizer que o mundo saberá em breve que ninguém pode parar o que está por vir. Tradução: segundo Trump, algo perigoso, algo grande vindo, mas ninguém sabe o que é essa coisa. E agora, talvez depois desta cúpula, a cúpula de Xangai, está claro que realmente há algo vindo que os Estados Unidos estão planejando para salvar o que puderem. Agora, tudo o que resta para os Estados Unidos é criar algo perigoso que devolva à América seu prestígio e controle sobre o mundo. O maior erro que os Estados Unidos cometeram agora, e o que é um erro, quer dizer, podemos dizer que virou a equação de cabeça para baixo. Isso foi uma mudança muito perigosa para eles. O que é isso? É a crença dela de que é capaz de subjugar a Índia, impondo tarifas alfandegárias elevadas. Porque hoje já acabou, sabe? Ao revisar os resultados dessa visita feita pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, Modi, à China, os encontros que aconteceram lá, seja com o presidente chinês ou com o presidente russo, Putin, fica claro de fato que a Índia lhe escolheu de forma definitiva se aliar ao Oriente em vez do Ocidente. Então, até hoje, mesmo que os Estados Unidos agora recuem de todas essas sanções que impuseram à Índia, e mesmo que tentem agradar a Índia com outras medidas, a Índia nunca vai abandonar essa aproximação com a Rússia e com a China. A Índia aspira se tornar uma potência mundial.
Ela vê que alcançar esse objetivo nunca será possível se aliando aos Estados Unidos, enquanto que pode ser alcançado, ou seja, rapidamente. Se ela se aliar com a China e com a Rússia, a aliança com os Estados Unidos fará com que a Índia seja sempre um país marginal, sujeito às imposições dos Estados Unidos e outras coisas, enquanto a aliança com a China e a Rússia realmente fará dela uma potência mundial. Isso também se aplica até mesmo à Rússia e até mesmo à China. Ou seja, ambos também veem que a cooperação entre eles é muito melhor do que cooperar com o Ocidente ou com a Europa. Eles acham que a cooperação entre eles oferece grandes oportunidades de superioridade, de crescimento. Para conquistar uma soberania real, enquanto a cooperação com o Ocidente sempre impõe restrições, não permite que nenhuma das partes, seja qual for, conquiste soberania absoluta, obtenha vantagens maiores ou equivalentes às que eles têm no Ocidente ou algo assim. Então, ambos veem que essa oportunidade que o mundo oferece agora não será substituída de forma alguma e por isso deve ser bem aproveitada para fortalecer um sistema mundial multipolar, ou seja, um sistema mundial justo, como a China diz hoje. Da mesma forma, vemos que a Índia está totalmente convencida de que agora realmente chegou a hora de se voltar contra os Estados Unidos. Depois de quase 20 anos ou mais de benefícios que a Índia obteve dos Estados Unidos para conter a China, hoje, o que a Índia diz? Ela diz que não precisa mais dos Estados Unidos, diz que vai continuar o caminho sem os Estados Unidos e, mais do que isso, vai continuar o caminho aliada ao seu inimigo histórico, a China. Então podemos dizer que a Índia talvez tenha percebido o jogo que estava sendo feito ao seu redor. Ela escolheu a solução estratégica natural. Escolheu se aliar aos países ao seu redor, aos países próximos, aos países que têm fronteiras diretas com ela, ao invés de se aliar a potências que estão a milhares de quilômetros de distância. Porque hoje, se começar uma guerra na região ou se começar uma guerra mundial, Deus nos livre, a Índia vai se encontrar totalmente cercada, na linha de frente, bem na linha de fogo. Vai lutar contra a China, vai lutar contra o Paquistão e vai entrar em outras guerras com o Irã, com o Afeganistão, com a Rússia e com os demais países turcomenos. Ou seja, a Índia ficará cercada e entrará em uma guerra devastadora. Enquanto isso, o Ocidente, que a empurrou para essa guerra, talvez, estando a milhares de quilômetros de distância, vai apenas assistir e vender armas para ela ou fornecê-las como empréstimos. Então talvez a Índia tenha percebido esse jogo e entrou nesse aprofundamento estratégico na região com a China e com a Rússia. Então, prestem muita atenção. Hoje, há mais de 26 chefes de Estado na China participando das celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial na China. Até o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está participando dessas celebrações. A maioria desses líderes está na China há cerca de 3 dias, realizando reuniões maratonas, encontros que talvez confirmem que muitas coisas realmente estão sendo preparadas dentro da Organização de Xangai, ou diretamente com a China. Hoje, há celebrações, há um grande desfile militar. Nesse desfile militar, a China revelou pela primeira vez as mais recentes armas e tecnologias militares que desenvolveu. Vai exibi-las para quem? Para todos esses líderes? Alguns dizem que há uma arma perigosa que a China vai revelar durante esse desfile. O importante é que todos esses, ou seja, 26 presidentes, estão agora na China. Eles têm desentendimentos, disputas de fronteira e possíveis divergências ideológicas, econômicas ou outras. No entanto, todos eles hoje concordam em uma coisa: concordam que o mundo deve ser multipolar. Os países devem ter soberania, esses países devem garantir essa soberania. Hoje, ao analisarmos os principais resultados da cúpula de Xangai, o que encontramos? Vemos que eles decidiram criar um banco de desenvolvimento próprio da Organização de Xangai, um banco semelhante ao que foi criado recentemente no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também vemos que eles decidiram estabelecer um sistema unificado de pagamentos financeiros. A Organização de Xangai agora está buscando criar um sistema financeiro alternativo, semelhante ao que foi feito pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
de modo que o dólar americano seja completamente eliminado de todas as transações comerciais entre esses países. E prestem muita atenção, estamos falando de países que representam metade da população mundial. Estamos falando da China, Rússia, Índia, Paquistão, Irã, Bielorrússia, Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Quirguistão. Além disso, há países parceiros da Organização de Xangai, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Turquia, Egito, Azerbaijão, e vemos que são países muçulmanos. Ou seja, todos esses países vão realizar transações comerciais entre si ou com os membros dessa organização usando suas moedas locais em vez do dólar americano. E além disso, adicione também os países do Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, organizadores do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como o Brasil, África do Sul, Argélia. Ou seja, todos esses países vão realizar transações comerciais entre si usando suas moedas locais em vez do dólar. Isso é um golpe sério, um golpe realmente doloroso para os Estados Unidos. E isso é só o começo, porque o mundo inteiro nos próximos anos vai se direcionar totalmente para esse caminho de depender da moeda local no comércio internacional. Vamos comprar produtos de vocês em dirham, e então esse dirham que vocês têm, comprem com ele nossos produtos, e assim acontece a troca de moeda hoje em dia. Alguns dizem que o volume de troca comercial entre essa organização de Xangai é fraco, não passa de 400 bilhões de dólares por ano. Dizem que isso não terá um grande impacto sobre o dólar americano, mas o que o presidente chinês diz aqui? O que ele fala nesse contexto? Ele disse que esse valor de 400 bilhões de dólares vai subir para mais de 2.500 bilhões de dólares. Quando começarem a negociar com a moeda local entre esses países, quando começarem a operar com um sistema de pagamento unificado entre eles, todos esses países vão comprar produtos uns dos outros usando a moeda local, em vez de comprar em dólar de outros países. Então isso é muito sério para os Estados Unidos hoje. É muito importante entendermos que, ao falar sobre essa organização, a Organização de Xangai, ou sobre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou sobre qualquer outra entidade criada fora do âmbito do Ocidente, todos devem saber que elas foram fundadas em um mundo onde não havia nenhuma alternativa real ao Ocidente. Não havia nenhuma alternativa real aos Estados Unidos. Se falássemos apenas 4 anos atrás, 10 anos atrás, desculpe, a partir de hoje, ninguém acreditaria que a política global poderia chegar a esse nível, porque o Ocidente controla tudo, controla as Nações Unidas, controla todas as instituições financeiras, controla a economia global. Qualquer país que aparecesse no cenário dando sinais de que tomaria medidas contra o dólar ou contra esse sistema estabelecido pelos Estados Unidos, logo encontrava mísseis sobre suas cabeças. Foi assim com Saddam, Gaddafi e vários líderes da América Latina e outros países. Então, apenas 10 anos atrás, ninguém conseguia falar sobre a necessidade de formar um novo sistema mundial dessa maneira. Apenas 10 anos atrás, todos achavam que a única maneira de mudar esse sistema internacional era através de uma guerra mundial. Ou seja, todos diziam que era impossível mudar esse sistema internacional com essa superpotência dominante no mundo, os Estados Unidos. O que é novo hoje é que começamos a ouvir esse discurso, o novo sistema internacional multipolar, de forma aberta. Ouvimos isso da China, ouvimos da Rússia, do presidente turco Erdogan, ouvimos de vários países de forma aberta. Curiosamente, hoje vivemos a primeira tentativa de mudar o sistema mundial por meios pacíficos e não por guerras. Antes, essas mudanças ocorriam pela força, mas agora vemos uma transformação gradual e pacífica. E aqui, todos devem prestar atenção hoje, porque alguns acham que a mudança do sistema internacional virá apenas com um simples gesto, ou seja, acontecerá rapidamente. Pode acontecer da noite para o dia. Isso só seria possível se houvesse uma guerra mundial, pela força, com claro vencedor e derrotado. Agora, o cenário de uma guerra mundial, todos estão tentando evitar esse cenário, porque seria um cenário muito perigoso para o mundo inteiro. Seria um cenário nuclear, então os resultados seriam completamente diferentes do que conhecemos antes.
Por isso, quando essa mudança acontece de forma pacífica, como vemos hoje, ela não acontece rapidamente. Hoje, desde o surgimento da pandemia de coronavírus em 2020, esse sistema internacional vem mudando gradualmente desde 2020. Estamos falando que uma nova ordem mundial está se formando, mas agora talvez estejamos nos aproximando das fases finais. O mundo está vivendo dias decisivos agora. Tudo será decidido nessa próxima fase. Não acredito que Trump aceitará esses resultados que surgiram como desdobramentos da cúpula de Xangai. E também não acredito que a Europa aceitará ficar completamente fora dessa equação. E o certo mesmo é que algo perigoso está por vir, pois todos estão se preparando para isso. Como será esse próximo cenário? Como será a resposta americana? Trump surpreenderá o mundo com um golpe nuclear devastador? A Europa vai agir com provocações que nos levarão a uma guerra mundial? Ou o que mais pode acontecer? Há um cenário perigoso se aproximando. Respondam nos comentários abaixo deste vídeo. Como vocês acham que será esse cenário? Que a paz esteja sobre, e a misericórdia e bênçãos de Deus também. Até mais!